Oi, vamos falar sobre o período composto por coordenação. A gente já viu sobre composto por subordinação, a gente vai ver por coordenação. Então, eu tenho lá, ó, apenas orações coordenadas entre si, né? Orações coordenadas, elas são independentes, né? Uma não depende da outra, ela tem conceitos, eu posso deixá-las separadas. E aí eu tenho dois tipos de orações coordenadas, né? As assindéticas, ó, o nome já está dizendo, esse A de não tem conjunção, né? Sem conector. E as sindéticas, são as que têm conector. Aí eu tenho, das sindéticas, eu tenho as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Aí um exemplo aí de oração coordenada, né? Eu tenho aqui duas, ó, uma coordenada assindética, coordenada com uma sindética. Então lá, primeiro para eu saber, né, o período composto, eu vou identificar os verbos, né? Então tá lá, o governo investiu no setor, mas não obteve resultados. Investiu é o verbo da primeira da oração coordenada assindética. Eu não tenho conjunção nessa oração. A segunda oração, eu tenho conector mais, né? O conectivo aí, ó. Mas não obteve resultados. Obteve é o verbo. Essa aí é uma oração coordenada sindética adversativa. Esse mais tá dando uma ideia de oposição. E aí vamos lá. Orações coordenadas assindéticas. Elas são independentes, ela tem uma relação de sentido, mas elas não têm conector. Então lá o exemplo. Ouviu um barulho, levantou-se, não era nada, né? Todas elas são orações coordenadas assindéticas, não tem um conectivo, né? Ela tem um sentido, tem a relação de sentido, mas não tem o conectivo. Trabalhava muito e ganhava pouco, né? A primeira, ó, trabalhava muito, eu tenho uma oração coordenada assindética, ela não tem conectivo, não tem conector, não tem conjunção. A segunda, e ganhava pouco, ó, eu tenho esse e aí, que é uma conjunção. Essa aí, a segunda oração é uma oração coordenada sindética adversativa, né? Que dá ideia contrária. E tem as orações coordenadas sindéticas, que elas são independentes, têm relação de sentido, mas elas têm um conector. Então vamos lá, coordenadas sindéticas, adjetivos, né? As conjunções que eu vou usar. E, nem, não só, mas também, não apenas, como, não só, mais ainda, não só, como também, né? E aí eu tenho o exemplo de oração coordenada sindética aditiva. Podemos voltar 200 km para trás e cruzar o rio. Tá vendo? A conjunção e dá ideia de adição. Aditivo é isso, dá ideia de adição. A oração coordenada sindética adversativa, né? Eu vou usar as conjunções mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante. Aí um exemplo, os animais tinham pressa, mas escolheram o caminho mais longo. Ó, o mais aí como ideias contrárias, né? Eles tinham pressa, mas não escolheram o caminho mais longo em vez do curto. Então são ideias contrárias. Orações coordenadas sindéticas alternativas, conjunções que eu uso com ela. Ou, ora, né? Correlatados. Quer, seja, seja. E aí um exemplo das alternativas. Podemos pular para o outro lado ou voltar 200 km para trás. Ou aí como conjunção. Orações coordenadas sindéticas conclusivas. Vou usar as conjunções pois, né, depois do verbo, portanto, pois. Tão logo, assim, desse modo, dessa forma, por conseguinte. Aí um exemplo. Os alces tinham medo do precipício, então fizeram outro percurso. Tá vendo? Ideia de conclusão, né? De que eu falo uma coisa e concluo. Orações coordenadas sindéticas explicativas.
vou usar o pois antes do verbo, cuidado para não confundir o pois depois do verbo conclusivo, o pois antes do verbo explicativo, que após o imperativo, né? Já que, porque, visto que, porquanto. Os correlatados é um pedaço de cada oração, então um pedacinho em cada oração. Um exemplo de oração coordenada sindética explicativa. Os alces fizeram outro percurso, pois não há pegadas por aqui, né? Olha o pois não há. Olha o há e o verbo, o pois está antes, né? Então é uma explicação. As orações coordenadas são mais fáceis do que as subordinadas, porque elas têm menos, né? Só tenho dois tipos, sindética e assindética, e a sindética só são 5 tipos. Então é mais tranquilo. E como eu falei na aula de oração subordinada, usem o bom senso. Sempre o bom senso nos ajuda a entender, né? Vocês vão lembrar, orações que elas são independentes, têm uma relação de sentido. No caso das sindéticas, usam os conectores, usam as conjunções. No caso das assindéticas, sem conjunção. Beijos, até a próxima aula.